Qual a sua opinião sobre investimento no IVVB11 em relação a investir direto no ETF lá fora? Ah, eu acho o seguinte, assim como as BDRs, você investir em ETF estrangeiro aqui, na minha opinião, não é o melhor negócio, tá? Por que não? Porque tudo aquilo que acontece dentro do Brasil, refletindo um ativo que está fora do Brasil, ele sofre o impacto do dólar que está acontecendo naquela mesma hora. Então, por exemplo, isso já aconteceu comigo, tá? Exemplo real, concreto. Muitos anos atrás, eu me meti a negociar commodities. Eu falo isso para vocês que é aquele negócio, a gente começa no mercado e acha que a análise gráfica resolve tudo e que a gente é muito bom em análise gráfica, portanto eu vou arrebentar no mercado. Lê do engano. Tem certas coisas que não devem ser operadas só por análise gráfica, entre elas o café, tá? Que era o que eu estava operando. Então eu fiz um trade no café. E o café andou na minha direção uma maravilha, um espetáculo. E eu tava lá, ó, lindo, porque você tá olhando, né, como é que tá o negócio. Tá subindo, tá bombando e tal. Só que o dólar fez um movimento direcional contrário violento. O meu trade, que era para ter dado um baita lucro, deu um baita prejuízo. Eu acertei a análise do café, mas eu não levei em conta o impacto que o dólar podia ter naquele trade. E me ferrei. Então, quando você opera uma ação que é de fora do Brasil, ou um ETF, dá no mesmo, dentro do Brasil, você está associando dois riscos: o da própria ação e o do dólar. Enquanto que, se você for usar essa mesma coisa e operar fora do Brasil, você só está tendo o risco da própria ação ou do próprio ETF. Então, você elimina um risco da jogada. E isso é muito importante, eliminar riscos. Quanto menos riscos você puder correr, melhor. Hoje em dia, naquela época era muito difícil operar fora do Brasil. Hoje é muito fácil. Tá? Você abre uma conta no mesmo dia. Se você abrir uma conta em algumas corretoras hoje, você consegue operar hoje mesmo. Já hoje você pode fazer o negócio. Então o cara abre a conta de manhã, de tarde ele já está operando, já tem como fazer isso. O dinheiro cai na conta, tudo acontece no mesmo dia, o cara consegue tudo rapidinho. Então eu não vejo sentido em operar BDRs ou ETFs estrangeiros dentro do Brasil, porque você corre dois riscos ao invés de um só. No caso das BDRs, que tem também o agravante de os ETFs acontece também, mas na BDR mais. Você não tem hedge, você não tem como fazer hedge, porque elas não têm opções líquidas. As BDRs foram autorizadas a ter opções, mas não tem. Simplesmente tem autorização, mas não tem nenhuma. Você vai lá procurar e não tem. Então, você não tem hedge, enquanto que lá fora tem. Se você for operar, por exemplo, Apple nos Estados Unidos, tem como você fazer hedge da sua posição. Se você for operar Apple no Brasil, você está correndo o risco da Apple, o risco do dólar e sem possibilidade de hedge, porque você não tem como fazer o hedge. São muitos riscos a mais, à toa, com a facilidade que o cara tem de operar fora. É simplesmente ir lá e botar a grana e operar. É fácil, é simples. Ah, mas tem o problema do imposto de renda. Ah, pelo amor de Deus, isso aí não é o que vai ditar a sua vida, que você não vai fazer os trades que você quer fazer, porque tem uma pequena complicação. Tá? É pequena, é fácil de solucionar, basta você conversar com o contador uma vez. Você conversa com o contador uma vez, está resolvido e para dali para sempre é só fazer a mesma coisa. Portanto, eu não faço e não recomendo para aquelas pessoas que me consultam sobre isso que façam. Eu recomendo o seguinte: vai e opera fora. Quer operar Apple? Opera nos Estados Unidos. A ação está nos Estados Unidos, está tudo lá. No caso dos ETFs e BDRs, que representam, no caso de ETF é um pouco diferente, mas no caso de BDR é muito específico. Além disso, você acrescenta um outro risco. Além daqueles que eu falei, tem mais um, que é um intermediário. A maior parte das BDRs do Brasil, elas não são patrocinadas. Para falar a verdade, eu acho que só tem duas ou três BDRs, dessas centenas que tem por aí, só duas ou três são patrocinadas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a Apple não tem absolutamente nada a ver com a Apple que é negociada no Brasil. Zero. Zero. O que acontece? Um banco brasileiro vai para os Estados Unidos, entra em negociação ou com um banco local ou abre um banco lá, compra ações da Apple, faz um depósito dessas ações, elas viram um lastro da operação que ele faz aqui no Brasil. Então ele emite aqui no Brasil BDRs lastreadas nas ações
que estão de posse do tal banco nos Estados Unidos, que pode ser o mesmo banco ou pode ser outro, e essas ações são da Apple. O que a Apple tem a ver com isso? Nada. Zero. Ela pode nem saber que isso existe. Portanto, você tem o risco acrescido de que o banco lá, vamos dizer que sejam dois bancos diferentes, o banco lá pode falir e aquelas ações, elas são lastro da tua ação aqui no Brasil. Mas elas também são lastro do banco. Qual o imbróglio que vai resolver isso? Vai ficar com vocês aqui do Brasil ou vai ficar com o credor americano do banco? Não sei, depende do contrato. E se o banco no Brasil falir? As ações que foram dadas aqui, os BDRs foram dadas aqui, lastreadas nas ações lá, são garantia real? Vai ser efetivamente? Não sei, depende do contrato. Observa que você está colocando um risco a mais no negócio. Se você for lá e comprar ações da Apple, você tem as ações. É patrimônio, você deixa de herança, é teu. Não tem ninguém no meio do caminho. Se a corretora falir, as ações são suas. Aquilo é só custódia. Então tem mais esse risco. São muitos riscos a mais para o cara simplesmente não querer operar lá fora. Ah, não, é muito complicado. Não, isso aí é preguiça. A gente tinha muita dificuldade antigamente. Hoje não tem mais desculpa. Hoje só por preguiça mesmo que as pessoas não fazem. Quer operar Estados Unidos? Opera Estados Unidos. Ah, vou operar Estados Unidos no Brasil. Não. Pensa um caso de risco sistêmico no Brasil. Vamos dizer que vários bancos e corretoras no Brasil vão quebrando. Por qualquer motivo. Risco sistêmico violento aqui no Brasil. Você que queria diversificar o risco, não diversificou, porque aquele banco que você que tem o ETF ou a BDR pode falir. Você tem um problemão. Você tem um problemão nessa história. Se você comprou lá fora, o risco que você corre é a empresa falir. Não é muito provável que a Apple vá à falência. Isso pode acontecer. Né? Mas é só esse risco. Não tenho todos esses outros. E aí você ainda pode fazer hedge. Não faz sentido operar isso no Brasil, gente. É só somar risco sobre risco sobre risco à toa. Né? Então, tá aí a minha opinião sobre a sua. Já falei isso várias vezes, mas mais uma vez.